E nesse lance de vida aí, o ano passado a gente teve a famosa fosfina, né? Oh, Você acompanhou de perto, sim, né? O negócio da sim, fosfina, sim, né? sim. Que daquilo lá deu o que falar, né, Foi cara? exatamente. E tá falando até hoje, Estão né? falando, né? Mas o É. pessoal o quê? Resolveu captar mais dado, adquirir mais É, dado, exato. fazer de uma maneira mais certinha. Exato, exato. E a BP Colombo fez um rasante, né, para corrigir a órbita e Isso. ia tirar dados também, não sei que pé chegou. Eles pegaram dados de uma Pioneer da década de 70 e Isso. marginalmente aparece ali também. É de 78, É, isso. então parece que aponta para ter mesmo, né? Agora, a grande questão pode ser geológico, pode Isso. ser biológico, biótico ou não. Só que qual é a quantidade? O que vai discriminar é a quantidade, né? Porque para ser geológico tem um limite, a partir dali só seria possível por atividade biológica. E eles não têm noção dessa quantidade agora. Então parece que, eu diria até que apontam fortemente para que tenha. Mas agora, a quantidade, que é a peça-chave, vai precisar de uma missão, né? Que vá fazer. Por isso, deu aquela chamada lá das novas missões da NASA e, de repente, Isso. né? Tinha 3 no páreo, 4 no páreo Eram e 4 duas. no Páreo, 2 de Vênus e as 2 de Vênus E ganharam, né? levaram, então, exatamente. Isso mesmo. A ideia... Não, o dia que saiu o negócio, eu torcia pra Trident, Eu também. que era pra Tritão, que eu acho que é um também. negócio sensacional. Também. Mas o dia que saiu o negócio da fosfina, eu falei, cara, já era, os caras vão escolher as de Vênus, pode esquecer. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o ano passado teve usando rádio, foi radiotelescópio também, né? Do Alma e um no Havaí. Um grupo de cientistas aí detectou uma emissão de um negócio chamado fosfina. Fosfina, do jeito que a gente conhece, né? Ela só é produzida por vida, né? Que é ou por... Tem origem geológica tem também. um pouco de origem geológica, né? Só que tem que ser pouco, né? Mas o resto que a gente conhece aqui na Terra ou é a indústria que produz, né? Indústria. Ou é coisa biológica mesmo, né? É do ciclo anaeróbico de algumas bactérias. Isso. E E aí esse pessoal detectou e... vamos contar como que foi a confusão, né? Publicaram na revista, na Nature na Astronomy. Nature fizeram uma baita de uma Fizeram coletiva. uma baita cara de uma coisa. Não, e aquele negócio já começou pra mim, cara. Já começou errado, foi o seguinte. A revista ia ser publicada segunda-feira. Ah, Na sexta-feira à noite, um site soltou. Você lembra disso? Lembro. Um site soltou o negócio antes, cara. E teve gente que já tinha gravado vídeo, cara. Falando que de vida em Vênus. O vídeo do cara era só vida em Vênus. Os caras lá nos Estados Unidos. E até hoje não sei o que deu o cara daquele site lá. É aquele site grande, cara. É aquele Earth Sky lá. Sky. É um site grandinho, é. O que eu vi também um pouco depois é que foi um erro de um operador, sempre estagiário, né? Sempre, a culpa sempre é do estagiário. Que eles fizeram todo o material e deixaram já pré-datado, programado. Entendi. E o cara errou a data. Eita lá, será? Então ficou 2 dias a menos, alguma Porque coisa na assim. época chegou a correr até que os cientistas que tinham meio que, né? Ai, Você acha que não? O que você acha? não, acho que o cientista não ganha nada, ele perde, né? Perde credibilidade, ele perde com a revista, né? Perde credibilidade com a revista e tal, depois não vai ter. Para o pessoal entender, né? E esses artigos científicos, pessoal, eles têm um negócio chamado embargo, que a gente chama. Ele, por exemplo, o cara foi lá, fez um estudo e ele submeteu aquele artigo a uma Nature da vida. A Nature sai toda quarta-feira. Então você... Por exemplo, eu recebo coisas antes, ele recebe, todo mundo recebe, é normal isso. Por exemplo, eu recebo coisa, se eu quiser sacanear, eu vou lá e faço um vídeo, cara, vai ser o único, entendeu? Não vai ter ninguém. Só que acabou, né, cara? Nunca mais vou receber nem nada. O certo é você esperar o dia da publicação para publicar todo mundo junto. E até é legal porque faz aquela onda de coisa de todo mundo, né? E nesse da Fosfina, um cara acabou publicando. Ele soltou na sexta, mas depois ele foi lá e apagou. Depois foi lá e apagou. Depois ele foi lá e apagou, mas aí um cara já tinha feito o vídeo. E aí na segunda fizeram aquela mega, né, apresentação, lives e tudo, né? E depois descobriram que tinham analisado os dados de forma errada, né, cara? Tem muita coisa aí, assim, né? Bom, coisa dos embargos, na verdade, você recebe antes de mim, que eu sou astrônomo e eu posso ter interesse naquilo. Então, ele chega para mim só quando cai o embargo. Para repórter, para jornalista, Isso. recebe antes para se preparar e fazer toda a matéria. Então, muitas vezes,
O Salvador Nogueira, nosso amigo lá da Isso. Folha, do UOL, ele recebe Recebe. muito antes de mim, exatamente. que sou astrônomo e muitas vezes é da minha própria área. Mas aí a questão da fosfina foi isso, eles descobriram, fizeram muita conta para mostrar que a questão da quantidade não poderia ser explicado por fatores geológicos, fizeram muita simulação com fatores geológicos, teria que ser uma atividade vulcânica acima do normal e tal. Então eles tinham confidência, em nenhum momento eles falam que era biótico, né? Que era biológico, que era aquilo, tinha e está mais do que devia, ponto. Isso. Aí, mas o que aconteceu logo em seguida... Bom, uma coisa que me chamou a atenção quando eu peguei o pré-print, que saiu do embargo, eles faziam um ajuste desse espectro. Isso. E usavam um polinômio de grau 12. Grau 12, cara, é tipo você pegar uma geleca daquelas lá e colocar aqui em cima. Ela vai se adaptar. Ela vai entrar no formato da caneca. Se você congelar e você tirar, você vai ter uma caneca por fora. Um polinômio de grau 12, ela se adapta a qualquer função que você queira, porque ela vai ser maleável. Então, assim, bom, se apareceu com um polinômio desse, pode aparecer qualquer coisa. Bom, isso falei para mim, né, porque eu sei dessas coisas e tal, mas eu não ia entrar no mérito, porque eu não tenho capacidade de analisar. Isso está muito fora da minha área. Mas aí começaram a bater nisso, e um cara, um grupo, publicou um artigo raivoso. Ele botou num site de pré-prints, aqueles que você coloca antes de ser aprovado pela revista, mas muito raivoso. E, inclusive, no resumo, intimava as pessoas a aparecerem em público e se retratarem. Exatamente. Sim, academia pode ser o que for, mas não é assim que se faz. Não é assim que se faz na rua, com uma pessoa que você conhece, que o seu colega de trabalho. Você pode até expor os problemas, aliás, deve expor os problemas que sejam discutidos, mas você nunca se intimida a se explicar. Eu lembro disso aí. Esse artigo desse cara foi violento mesmo. E aí eu acompanhei logo em seguida, no dia seguinte, retrataram no site do pré-print, do archive, e a Nature recebeu, porque estava dando muita polêmica, né? Recebeu fora de hora e tal, e fizeram a reanálise. E esse pessoal disse que foi um problema de redução e calibração. Com os dados. Mas tinham dados também do Havaí, né? Os dados do ALMA. Mas tinham dados do Havaí que apontavam com um sinal ruído um pouco piorzinho e tal. E ficou esse bate-boca. De repente, sorrateiramente, o ALMA tirou os dados. Tirou os dados. Isso, cara. Tirou os dados o do ALMA ar. tirou os dados do ar, cara. Porque uma coisa que a gente nem mencionou, assim, quando você faz o pedido de telescópio e ganha o tempo naquele observatório, os dados ficam exclusivos para você durante um período de tempo. Em geral, um ano e meio. Depois disso, eles viram público. É público, qualquer um pode pegar. Então, você pode fazer o pedido, mas depois você vai lá e pega se alguém já observou aquilo que você quer observar. E aí eles tiraram. Tinha um monte de gente já começando a fazer análise e tal, e eles tiraram do ar e ficou meio esquisita a história. Aí eles falaram assim, não, descobrimos que o nosso programa que faz as reduções automáticas está com um viés. Está sendo reanalisado e tal. Era um erro de calibração, segundo eles. E aí fizeram toda a auditoria, fizeram uma nova redução e botaram de volta. Quando botaram de volta, apareceu a reanálise desse primeiro grupo. Que aí eles baixaram o grau do polinômio, acho que para 7. Eu falei assim, acertei, né? Esse negócio não estava descendo. E aí eles mostraram de novo que tinha, mas a quantidade diminuiu bastante. Certo. Então, caiu já na margem de erro de uma origem geológica. Aí já não dava mais para fazer a afirmação como eles tinham feito antes, que tinha superior ao efeito geológico. E aí ficou nisso. Aí o grupo também, o outro grupo mandou uma outra contestação. A última vez que eu vi na Nature tinha assim, como é que é? Explicação e réplica, né? Alguma coisa assim. Estavam os dois grupos lá apresentando os seus argumentos, mas ficou em aberto para fechar com uma missão até Vênus. Exatamente, aí serviu para isso, para aprovar as missões para Vênus, né? Não, e aí, nesse meio tempo, resgataram os dados da Pioneer, né? Que aí apareceu um outro grupo, né? Falou assim, não, mas a Pioneer desceu, passou por lá, pegou, vamos ver, e apareceu também. Sutil, também. Mas apareceu. Exatamente. E o legal é o seguinte, cara, porque se aparece a de origem geológica, eu acho legal pra caramba, porque pode ser que indique que tenha vulcão ativo em Vênus, cara, que é uma das grandes questões que a gente tem hoje, né? A gente não sabe, a gente não consegue ver ali direito Vênus, né?
E, pô, cara, se tiver vulcão ativo em Vênus, já é um negócio maravilhoso, cara. Então, ainda assim tem resultado expressivo, porque tem uma geologia que a gente desconhece. Exato. Pra eu que sou geólogo, pra mim é melhor que achar vida. Vida não tá nem... Não, mas aí foi um negócio que deu. E pelo que eu tinha visto a última vez, eles estavam adquirindo mais dados e tudo. Aí eu acho que foram tentar com Alma de novo. O observatório lá no Havaí também, eles vão melhorar um pouco essa base de dados. Porque tem aquela teve história... um pessoal que criticou a quantidade de dados, que não era suficiente para tirar uma conclusão, né? Porque tem aquela história lá dos 3 sigma, sigma, isso aí. Que é aquela história do sinal ruído que a gente estava falando. Você tem o ruído. Aí se você tem o ruído que é, por exemplo, 5 unidades, para você ter uma detecção, uma mera detecção, tem que ser 3 vezes acima esse ruído. Então, de 5, o seu sinal tem que ter 15. Qualquer unidade. Isso. Mas uma detecção plena, confiável, assim, com mais robustez, que você pode sair na rua e dizer, tem que ser 5 vezes esse ruído. Um sinal ruído pelo menos 5, o que daria um sinal de 25. E eles estavam ali 2,8, que você arredonda dá 3. Exato. Aí eles estavam acumulando para ver se chegava a 5, essa margem de sinal sobre o ruído. Exatamente. É muito complicado, né? E rola os interesses também no meio de tudo isso, né? Sim. Rola os interesses, sim, né? O próprio observatório tem interesse de ser o primeiro a detectar vida fora da Terra, né? O pessoal envolvido. E para os pesquisadores, você acha que isso dá o quê? Eles perdem um pouco de credibilidade em cima disso? Em qual? Não, no caso da fosfina aí. Porque eles publicaram, né? Sim, publicaram. Publicou e tudo. Não, então a ciência caminha assim, né? Porque na época eu lembro que rolou assim, a culpa... Será que a culpa é da revista de ter aceito a publicação? Porque ela era uma revista relativamente nova, né? A Nature Astronomy. Porque é a Nature Astronomy. Ela é tipo um braço astronômico dentro da Nature, né? Não é a Nature, não. Ela é relativamente nova, né? Então, tipo, tô aceitando qualquer coisa. Rolou esse papo na época, lembra? Exato. E dou, né, para ter Ibope, aí você manda para revista, tudo isso é pago, tem todos esses interesses também. Aí o pessoal ficou, né? Será que é culpa da revista de ter aceito tal? Será que é culpa do pesquisador? Ele podia ter segurado? Será que isso reflete de alguma maneira para ele? Então, disso que eu vejo é quando o cara que fez análise, né, que faz a revisão por pares, ele não ter notado um fato como esse do ajuste um polinômio. Então ele deixou passar isso. Eu estava falando, tem alguns aspectos daquele artigo que se fosse eu, Cássio, brasileiro, nossa, de jeito nenhum. Porque não ia falar. E o cara fala, você não sabe fazer análise de ajuste de funções, porque isso aqui é básico e tal. Ia tomar uma catracada violenta. Isso passou, né? Isso passou rápido demais. Exato. Tinha alguns aspectos básicos que não foram discutidos, né, dessa maneira e chegaram na fase de publicação. Então, nesse aspecto, sim, é verdade. Pode ter rolado muito isso mesmo. Pode ter rolado alguma coisa, na revista pega, né, põe ali, vamos soltar e... A controvérsia para eles é bom, né? Porque aí o cara escreveu um artigo... Mesmo que tenha sido descendo o pau e teve que pagar os custos de publicação. E apareceu o nome da Nature. Então, aquilo, falem mal, mas falem de mim, né? Exato. Não, mas eu lembro que a revista, na época, ela deu o pessoal começou a... Ali pelos Twitter da vida, a galera começou a detonar, cara. A Nature Astronomy, não... Aí eu fiquei até meio assim, porque eu gosto da Nature Astronomy, cara, sabia? Eu gosto dos artigos. Eu gosto também. Quando não entra nessas coisas aí. Não, porque eu acho que ele é escrito de um jeito bom de ler até, cara. Eu gosto de ler os artigos deles e tal, entendeu? Não acho... Não, que eu acho que o da Nature é mais complicado um pouco de ler. Talvez pelo nível da revista até, entendeu? Os da Nature Astronomy eu acho que é um nível gostoso de ler e tal. Tipo no Astrophysical Journal, eu acho que é um negócio pesado, entendeu? Às vezes. E ali não, que os caras têm... Eu sei lá, eu conversei com o Daminelli na época sobre isso aí, ele falou que tinha um aspecto comercial da revista, entendeu? Ele levantou essa questão aí, do aspecto comercial da revista. E, cara, pode até ser também, né? Sim, uma revista nova, que estava precisando de colocar o nome na praça, né, ter resultados de impacto, porque a qualidade da revista é medida pelo impacto das pesquisas que são publicadas nela. Então, a Nature tem tudo aquilo, né, que é uma revista referência, porque os resultados que ela publica são impactantes em todas as áreas, né?